Eles te deixaram como se você fosse fácil de substituir, como se a sua presença fosse comum, como se a sua ausência jamais fosse pesar. E talvez por um momento isso tenha mexido com você. Talvez você tenha se perguntado se realmente era tão simples assim ser apagado da vida de alguém. Talvez tenha doído perceber que quem dizia se importar conseguiu virar as costas como se nada tivesse existido. Mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de aceitar. E ela sempre aparece com o tempo. Quem te perde de verdade, mais cedo ou mais tarde, sente o peso da própria escolha. Porque no começo o orgulho fala alto. O ego cria distrações. A pessoa tenta seguir em frente como se tivesse tomado a melhor decisão da vida. Ela sorri, posta, se mostra forte, tenta convencer o mundo e a si mesma de que está tudo bem. Mas o tempo tem uma força que ninguém consegue controlar. O tempo tira as ilusões, desmonta as máscaras e faz a consciência falar mais alto. E quando isso acontece, o que antes parecia liberdade começa a se transformar em vazio. O que antes parecia alívio começa a virar inquietação. E o que antes parecia certeza começa a se tornar arrependimento. É exatamente por isso que hoje você vai descobrir os 7 sinais claros de que quem te trocou está começando a entrar em desespero. E por que o estoicismo te coloca na posição mais poderosa de todas. A posição de quem não implora, não se humilha e não corre atrás de quem não soube reconhecer seu valor. Então fica comigo até o final, porque o sinal número 1 é o mais forte de todos. E pode ser exatamente o que você precisava ouvir para nunca mais se diminuir por ninguém. E antes de continuar, comenta aqui embaixo: eu conheço o meu valor. Porque quem aprende a reconhecer o próprio valor, nunca mais aceita ser tratado como opção. E já deixa o like porque esse vídeo pode abrir os olhos de muita gente que ainda sofre em silêncio. 7. Inquietação interna e ansiedade crescente. No começo, tudo parece normal. Na verdade, mais do que normal. Parece até que ela está melhor sem você. Continua vivendo, postando, aparecendo, mostrando uma felicidade que, para quem olha de fora, pode até parecer real. E é exatamente isso que confunde muita gente. Porque quem foi deixado costuma achar que a outra pessoa simplesmente seguiu em frente sem olhar para trás. Mas o que quase ninguém percebe é que muitas vezes essa leveza inicial não passa de uma tentativa desesperada de esconder o que está começando a se quebrar por dentro. Quando alguém te troca por impulso, por ego, por carência ou por ilusão, essa escolha raramente nasce da razão. Ela nasce de um momento emocional, de uma fantasia, de uma necessidade de validação, de uma vontade de sentir algo diferente. Só que o estoicismo ensina uma verdade inevitável. Toda decisão tomada sem clareza cobra um preço emocional mais cedo ou mais tarde. E esse preço começa a aparecer quando a pessoa percebe que aquilo que parecia melhor não traz a mesma paz que você trazia. É aí que surge a inquietação, uma ansiedade silenciosa, uma agitação que ela não consegue explicar. De repente precisa se distrair o tempo todo, precisa estar sempre ocupada, precisa sair mais, se expor mais, conversar mais, aparecer mais, como se estivesse tentando fugir de alguma coisa. E está tentando fugir da própria consciência, porque no fundo, começa a existir uma comparação inevitável entre o que ela tem agora e o que perdeu com você. E quando essa comparação começa, o desconforto cresce, porque você não era só presença, você era estabilidade, você era conexão, você era paz. E isso não se substitui facilmente. Enquanto você evolui em silêncio, ela começa a sentir o peso de ter trocado algo sólido por algo incerto. E esse é sempre o primeiro sinal de que o desespero já começou, mesmo que ainda em silêncio. Comenta agora. O silêncio revela tudo, porque quem te perdeu pode até fingir paz, mas a consciência sempre cobra. 6. Observação silenciosa e perda de controle. Depois que a inquietação interna começa a crescer, surge um comportamento que quase sempre denuncia que algo mudou dentro dela. A observação silenciosa. Sem admitir, sem falar claramente, sem se expor de forma direta, ela começa a te observar de longe. E isso acontece porque, quando alguém te troca, normalmente acredita que você vai reagir da forma mais previsível possível.
Acredita que você vai correr atrás, mandar mensagem, insistir, implorar por atenção, tentar provar o seu valor. Em outras palavras, ela acredita que ainda tem controle emocional sobre você. Mas quando você não faz isso, quando você escolhe o silêncio em vez da humilhação, quando você se afasta com dignidade em vez de implorar por migalhas, algo dentro dela começa a se desorganizar, porque agora você se tornou imprevisível. E poucas coisas causam tanto desconforto emocional quanto perder o controle sobre alguém que antes parecia acessível, disponível e fácil de alcançar. É por isso que ela começa a te observar. Visualiza seus stories. Repara nas suas mudanças. Presta atenção em cada detalhe. Tenta descobrir se você está melhor. Tenta perceber se você seguiu em frente. Tenta decifrar se ainda existe algum espaço emocional para ela. E o mais interessante é que muitas vezes ela faz isso em silêncio, justamente porque o orgulho não permite admitir o que realmente está acontecendo. Mas a verdade é simples. Ela está tentando recuperar, nem que seja mentalmente, o controle que perdeu. O estoicismo ensina que o ego é uma das maiores fontes de sofrimento, porque ele cria a ilusão de domínio sobre aquilo que nunca esteve verdadeiramente em nossas mãos. E quando ela percebe que já não controla sua reação, sua atenção ou sua disponibilidade, nasce uma ansiedade profunda. Surgem perguntas que não a deixam em paz. Será que ele me esqueceu? Será que está melhor sem mim? Será que eu perdi alguém que realmente me valorizava? E como não existem respostas claras, a mente dela começa a preencher o vazio com suposições, inseguranças e medo. É aí que o seu silêncio se torna ensurdecedor. Porque o silêncio bem usado não é fraqueza. O silêncio bem usado é poder. E enquanto ela te observa tentando entender o que aconteceu, o desespero cresce, porque ela começa a perceber que perdeu não apenas alguém, mas alguém que talvez já não esteja mais ao alcance. Se isso faz sentido para você, já deixa o like agora, porque esse tipo de ensinamento ajuda muita gente a parar de correr atrás de quem não merece. 5. Tentativas disfarçadas de reaproximação. Depois de um tempo te observando em silêncio, chega um momento em que apenas olhar já não é suficiente. O vazio começa a pesar demais. A dúvida cresce demais. A ansiedade aumenta demais. E é exatamente aí que surgem as primeiras tentativas disfarçadas de reaproximação. Nada muito claro no começo, porque o orgulho ainda está vivo. Mas o desespero já começou a se mover por dentro. Então ela encontra pequenas formas de reaparecer na sua vida. Reage a algo antigo. Curte uma publicação inesperada. Manda uma mensagem aparentemente sem importância. Pergunta algo bobo. Usa qualquer pretexto para abrir uma conversa que, no fundo, tem um único objetivo: testar se ainda existe acesso a você. E isso acontece porque quem te trocou muitas vezes acreditou que poderia voltar quando quisesse. Acreditou que você estaria ali, emocionalmente disponível, esperando, receptivo, pronto para abrir a porta novamente sem exigir nada. Mas o estoicismo ensina uma verdade poderosa e dura ao mesmo tempo. Quem se valoriza não se oferece duas vezes no mesmo lugar onde foi desrespeitado. E quando ela começa a perceber que você não responde mais da mesma forma, que você não se entrega com a mesma facilidade, que você não demonstra a mesma disponibilidade de antes, algo dentro dela se quebra, porque agora ela está diante de uma nova versão sua, uma versão mais firme, mais centrada, mais seletiva e muito mais difícil de alcançar. Antes você talvez respondesse rápido, talvez demonstrasse mais, talvez deixasse claro o quanto se importava. Agora, sua postura mudou. Você é mais calmo, mais objetivo, mais reservado, e isso atinge o ego dela de uma forma profunda, porque ela percebe que já não tem a mesma influência emocional que tinha antes. E cada tentativa de aproximação que encontra um limite bem colocado, uma resposta fria, ou até mesmo uma ausência de abertura, se transforma em uma confirmação dolorosa. Você mudou de verdade. E quando a pessoa percebe que perdeu a capacidade de te acessar com facilidade, o desespero aumenta. Porque agora, ela não está mais apenas curiosa. Agora ela está tentando recuperar algo que começa a perceber que talvez já tenha escapado de vez.
E é exatamente aí que ela começa a entender o peso real de ter te perdido. Comenta aqui embaixo. Nunca mais migalhas, porque quem aprende a se valorizar nunca mais aceita voltar para o mesmo lugar onde foi diminuído. 4. Comparação constante e arrependimento crescente. Quando as tentativas disfarçadas começam a não trazer o resultado que ela esperava, um processo inevitável toma conta da mente dela: a comparação. E esse é um dos sinais mais fortes de que o arrependimento já começou a se instalar de forma séria. Porque quando alguém perde algo que tinha valor de verdade, é impossível não comparar. No começo, ela pode até tentar seguir em frente, se envolver com novas pessoas, buscar novas experiências, se distrair com novas emoções. Mas o tempo faz o que sempre faz. Remove o brilho da novidade e obriga a pessoa a encarar a realidade. E quando isso acontece, ela começa a comparar tudo. Compara as conversas. Compara o tratamento. Compara o respeito. Compara a paz que sentia. Compara o nível de conexão. Compara a profundidade do que tinha com você com a superficialidade de muitas coisas que encontra depois. E quase sempre essa comparação é cruel. Porque o que é construído com verdade, caráter, constância e presença não é algo fácil de substituir. O estoicismo ensina que aquilo que é sólido e virtuoso possui um valor que vai muito além da aparência, muito além da emoção passageira e muito além do encanto do momento. Talvez no começo ela tenha se deixado levar pela intensidade, pela ilusão, pelo desejo de viver algo novo, pelo ego alimentado por atenção externa. Mas a novidade passa, a excitação passa, o encanto superficial passa, e quando tudo isso perde força, sobra a realidade. E a realidade é dura. Intensidade não significa profundidade. Novidade não significa conexão. Aparência não significa paz. É nesse momento que a lembrança de você começa a ganhar peso. Não apenas como uma pessoa, mas como uma experiência emocional completa. Você representava estabilidade. Você representava presença. Você representava segurança. Você representava algo raro em um mundo onde quase tudo é raso e descartável. E isso faz com que cada nova frustração, cada decepção, cada vazio e cada comparação reforcem ainda mais a sensação de perda. A mente dela começa a voltar para trás, mesmo quando ela tenta olhar para frente. E esse é um dos maiores sinais de arrependimento. Quem está realmente bem não vive revisitando o que deixou, mas quem percebe que perdeu algo valioso não consegue impedir a própria mente de voltar. E quanto mais ela compara, mais difícil fica sustentar a mentira de que fez a escolha certa. É aí que o arrependimento deixa de ser uma suspeita e começa a virar uma certeza silenciosa. Se esse vídeo está te ajudando, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única verdade impede alguém de continuar se humilhando por quem não merece. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 3. Perda de paz e instabilidade emocional. Depois que o arrependimento começa a se instalar e as comparações se tornam frequentes, algo ainda mais profundo acontece dentro dela: a perda da paz. E esse talvez seja um dos sinais mais silenciosos, mas também um dos mais devastadores. Porque quando alguém toma uma decisão errada contra a própria consciência, o primeiro castigo real não vem de fora. Não vem do mundo. Não vem das pessoas. Vem de dentro. E é exatamente aí que nasce a instabilidade emocional. Ela já não se sente leve como antes. Pequenas coisas começam a incomodar mais do que deveriam. Situações simples se tornam pesadas. O humor oscila.
A mente não descansa. O coração fica inquieto. Existe uma tensão constante que ela nem sempre consegue explicar, mas sente. Externamente, talvez ela continue tentando manter a aparência de que está tudo sob controle. Talvez continue postando, sorrindo, saindo, se mostrando bem. Mas internamente, existe um conflito ativo. E o estoicismo ensina uma verdade poderosa. A paz nasce da coerência entre aquilo que você sabe que é certo e aquilo que você faz. Quando essa coerência é quebrada, a mente entra em desordem. E é exatamente isso que ela começa a viver. Talvez tente se convencer de que fez a escolha certa. Talvez repita para si mesma que não sente nada. Talvez tente justificar o que aconteceu de todas as formas possíveis. Mas a consciência tem um jeito implacável de destruir mentiras confortáveis. Ela não deixa a pessoa descansar por muito tempo quando existe algo mal resolvido. E é por isso que a instabilidade emocional começa a aparecer no comportamento. Mais irritação, mais impaciência, mais sensibilidade, mais frieza aparente, mais reações exageradas, mais dificuldade em relaxar, mais dificuldade em sentir paz verdadeira. Porque existe algo dentro dela que não foi resolvido. E o mais interessante é que muitas vezes ela nem percebe imediatamente que essa instabilidade está diretamente ligada à sua ausência. Mas no fundo ela sente. Porque você representava equilíbrio, você representava uma base, você representava uma presença que transmitia segurança e constância. E agora, isso não existe mais. E é aí que uma das lições mais duras se revela. Paz não se substitui. Paz se constrói. E ela deixou isso para trás. Enquanto você fortalece sua mente, encontra clareza e se reconstrói em silêncio, ela começa a experimentar exatamente o oposto. Uma mente agitada, um coração inquieto e uma paz cada vez mais distante. E quando a paz desaparece, o desespero deixa de ser um momento isolado e começa a fazer parte da rotina emocional dela. 2. Quebra do orgulho e tentativas mais diretas. Chega um momento em que o orgulho, por mais forte que tenha sido no início, começa a ceder. Não porque ela queira admitir, não porque ela tenha se tornado humilde de repente, mas porque o peso emocional se tornou grande demais para continuar escondido. E é exatamente nesse ponto que as atitudes mudam. O que antes era apenas observação silenciosa, agora começa a se transformar em tentativa real. O que antes era distância, agora começa a virar aproximação. O que antes era indireta, agora se torna contato mais claro. E isso acontece porque o desespero já começou a vencer o ego. Ela passa a buscar você de forma mais direta. Uma mensagem aparentemente simples. Um oi fora de hora. Um comentário que parece casual, mas carrega intenção. Uma pergunta desnecessária. Um motivo qualquer para reabrir uma porta que ela mesma fechou. E é importante entender uma coisa. Por trás dessas atitudes pequenas, existe uma necessidade emocional muito maior. Ela precisa de uma resposta sua, precisa de um sinal, precisa de uma reação, precisa de qualquer coisa que alivie a incerteza que está consumindo a mente dela. Porque o estoicismo ensina que quando alguém perde o controle interno, começa a buscar no lado de fora aquilo que não consegue sustentar por dentro. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Agora quem antes acreditava estar no controle, se vê esperando por você. Quem antes achava que podia te perder sem consequências, agora se vê precisando da sua atenção. Quem antes pensava que poderia voltar quando quisesse, agora começa a perceber que talvez já não tenha mais esse poder. E isso abala profundamente a estrutura emocional dela. Porque cada tentativa que não encontra a mesma abertura de antes se transforma em um choque. Cada resposta fria, cada limite bem colocado, cada ausência de disponibilidade e cada sinal de que você seguiu em frente reforçam uma verdade dolorosa. Ela realmente te perdeu. E essa confirmação é o que transforma o arrependimento em algo muito mais intenso. Não é mais apenas saudade, não é mais apenas curiosidade, não é mais apenas dúvida. Agora é urgência, agora é ansiedade. Agora é o desespero real de perceber que quem antes estava sempre ali, já não está mais. E quanto mais você se mantém firme, mais essa percepção cresce.
Porque sua postura mostra que você não é mais a mesma pessoa de antes. E isso faz com que ela sinta, de forma definitiva, o peso da própria escolha. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal agora. Porque aqui você aprende a desenvolver valor, autocontrole e presença, sem correr atrás de quem não te respeitou. 1. Realização tardia de que perdeu alguém raro. E essa percepção não chega de uma vez. Ela não cai como um raio repentino. Ela se constrói lentamente, em silêncio, pedaço por pedaço, através de tudo o que foi acontecendo ao longo do tempo, através das comparações, através das tentativas frustradas de te acessar novamente, através da falta de paz, através da inquietação crescente, através do silêncio que você sustentou com dignidade, através da ausência que começou a pesar mais do que qualquer presença superficial, até que chega um ponto em que já não existe mais como fugir. A verdade finalmente se impõe, e essa verdade é dura. Ela percebe que trocou algo sólido por algo incerto, que abriu mão de alguém que oferecia valor real por algo passageiro, e que talvez tenha perdido justamente aquilo que muita gente passa a vida inteira procurando e nunca encontra. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor não está naquilo que apenas emociona por um instante, mas naquilo que permanece, naquilo que sustenta, naquilo que traz paz, respeito e estabilidade. E quando alguém perde isso por impulso, por ego ou por ilusão, o tempo transforma essa escolha em um peso difícil de carregar, porque agora ela não sente apenas saudade, agora ela sente consciência, e a consciência é muito mais pesada do que a falta. Ela começa a entender que você não era apenas alguém presente, você era uma raridade. Você era uma combinação difícil de encontrar. Alguém que se importava, que sustentava, que oferecia profundidade, que tinha valor, caráter e presença. E quando isso é reconhecido tarde demais, o arrependimento se torna ainda mais cruel. Porque junto com essa realização, vem a parte mais dolorosa de todas, a possibilidade de que talvez não exista volta. Talvez você já tenha seguido em frente. Talvez você já não queira mais abrir a mesma porta. Talvez você já tenha aprendido a viver sem precisar de quem não soube te valorizar. Talvez ela tenha perdido o tempo certo. E é exatamente essa dúvida que mais machuca. Porque agora não depende mais dela. Agora depende de você. Quem antes tinha o poder da escolha, agora percebe que perdeu o controle completamente. E é nesse momento que o desespero atinge o ponto máximo. Não necessariamente em forma de drama visível, mas como um peso constante, silencioso, profundo e inevitável. Porque no fim, quem te perdeu não sofre apenas pela sua ausência. Sofre por entender tarde demais o valor que você sempre teve. Comenta aqui embaixo. Quem me perdeu, perdeu. Porque quando você reconhece o seu valor, você nunca mais aceita ser tratado como se fosse substituível. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. E no fim de tudo, essa é a grande lição que quase ninguém entende no momento da dor. Você não precisa implorar para ser reconhecido. Você não precisa correr atrás de quem decidiu te perder. Você não precisa se humilhar para provar o seu valor a alguém que escolheu não enxergar. O estoicismo ensina que a sua maior força não está em convencer ninguém a ficar. A sua maior força está em permanecer inteiro quando alguém vai embora. Está em sustentar a sua dignidade quando tudo dentro de você quer reagir. Está em se controlar quando o impulso grita. Está em transformar a dor em evolução, o abandono em força e o silêncio em poder. Porque quem te perde e realmente te troca como se você fosse comum, quase sempre só entende o seu valor quando já é tarde demais, quando você já mudou,
Quando você já se fortaleceu, quando você já parou de mendigar atenção, quando você já deixou de se oferecer onde antes foi desvalorizado. E essa é a parte mais poderosa de todas. O seu silêncio não é fraqueza. O seu afastamento não é derrota. A sua ausência, quando nasce de amor próprio, se transforma em uma das mensagens mais fortes que alguém pode receber. Ela diz, sem palavras, que você se escolheu. E quando você se escolhe de verdade, o mundo inteiro começa a te enxergar de outra forma. Então, se existe algo que você precisa levar desse vídeo, é isso. Nunca mais se diminua por quem não soube reconhecer seu valor no tempo certo. Nunca mais aceite migalhas onde você ofereceu presença. Nunca mais tente convencer alguém a enxergar aquilo que só a maturidade dela poderia revelar. Porque quem é raro não precisa se vender. Quem tem valor não precisa se provar. E quem domina a si mesmo jamais será tratado como opção por muito tempo. Se esse vídeo falou com você, se essa mensagem abriu os seus olhos, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, então faz parte dessa comunidade agora. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos de estoicismo, valor próprio, silêncio estratégico e poder emocional. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que ainda estão sofrendo em silêncio. Comenta agora a frase, eu escolho o meu valor, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de correr atrás de quem não merece. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre disso, quem aprende a dominar a própria mente, nunca mais implora para ser escolhido.